Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Acalma-te. Acalma-te. O teu sofrimento terá o tamanho da tua aflição. Todo desespero é fator agravante das provações. Não te revoltes. A dor sempre encerra uma preciosa lição. Quantos em silêncio estarão chorando neste exato momento? E quantos haveriam de sorrir se encontrassem na situação em que você consideras de extrema dificuldade? Porventura não estarias te queixando além da justa medida? Pacifica-te interiormente, e por mais complexos, terás os teus problemas reduzidos à metade. De um minuto para outro, o que se alterou para pior, pode vir a se alterar para melhor. Sintoniza-te com as forças que incessantemente conspiram em teu favor em todo o universo. Abandona a tendência de ver a sombra onde existe luz. Acalma o teu coração. Antes da prece, em relação aos recados, estamos pedindo potes de sorvete. Quem tiver potes de sorvete vazio, a Casa da Sopa está sempre precisando. E então, porque as pessoas vão até lá, tomam a sopa e levam embora também. Então, sempre precisa. Quando vocês tiverem em casa potes de sorvete vazio, é só trazer e deixar lá embaixo. Outra coisa que eles usam bastante são remédios. Quem tiver remédio, que é lógico dentro do prazo de validade, mesmo com a caixinha aberta, pode trazer, porque eles têm a farmácia lá, é tudo certinho, e eles direcionam esses remédios. Então, é muito usado também, tá bom? E convidamos a todos para a nossa festa junina. E estão todos convidados também para a nossa festa junina. E quem quiser também fazer doações, é só conversar com o pessoal lá embaixo, né, para ver... me chamaram não. Para ver se precisa, do que está precisando, ou em dinheiro, né? Mas a gente já está fazendo as arrecadações e preparando uma festa muito bonita. Então, convidamos a todos que a nossa festa está chegando. Vamos então à nossa prece inicial. Acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por este dia, que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para os ensinamentos dessa noite, que eles caiam fundo em nossa alma e nos transformem. Que possamos, através dos conhecimentos adquiridos, ser melhores a cada dia. Que possamos levantar com fé, amor, esperança e praticar a caridade, o amor e o perdão todos os dias. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Hoje a nossa palestra é com o seu Américo. Seu Américo, seja bem-vindo. Se funciona, vou testar. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É sempre um prazer a gente poder ter a oportunidade de externar aquilo que a gente aprendeu. Aí, primeiramente, a palestra. O que é a palestra? A palestra, no meu caso, nada mais é do que um estudo, uma busca na literatura, nos exemplos do dia a dia. E depois,
procurar ver se aquilo que vai ser transmitido faz sentido para a gente. Ok? Aí eu tenho algo para dizer do seguinte modo: o que for dito aqui deve ser analisado e deve ser entendido não de forma absoluta, mas de forma relativa. Absoluto são as leis de Deus, as leis da natureza, o dia, esses não tem jeito. O que for dito aqui deve ser absorvido dentro do possível, mas deve ser analisado, porque foi elaborado por um ser humano que tem falhas, até para tirar a expectativa do que se vai falar. Muito bem. Somente essas 3 palavrinhas, se nós partilharmos cada uma delas, já dá discussão para mais de hora. Porque eu entendi durante os meus estudos que elas são a base da nossa existência. Quando você se conecta, quando você gera propósitos, e esses propósitos geram uma missão. Muito bem. A mente que se abre. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Nós passamos por aquela porta de uma forma. Nós vamos sair de outra. O quanto nós vamos sair de outro não depende de quem está expondo, não depende de como a lâmina que está ali, a imagem foi elaborada. Depende de cada um. E eu gosto, quando eu estou analisando, eu gosto de muito um exemplo prático do dia a dia. Eu vou a uma academia, faço ginástica, e o instrutor diz para mim, faça 3 séries de 10 desse exercício. Ele vira as costas ocupado, eu faço 2. Passou um tempo, os amigos dizem para mim, mas por que o teu músculo não progrediu? O instrutor não é bom. O aparelho da academia lá não é bom. Eu terceirizo a responsabilidade do insucesso. Isso acontece na academia, acontece quando eu vou fazer uma consulta médica, eu recebo uma orientação, não sigo a orientação. E também, por que não, no centro e em qualquer outro segmento religioso. Eu não faço a minha parte, mas eu terceirizo. Conexão, propósitos e missão. Vamos começar a falar da conexão entre 2 pessoas. A conexão entre 2 pessoas começa através do olhar. Eu olhei, eu fiz a conexão com a pessoa. Espera aí que não está ouvindo. Eu confesso que eu vou meio frustrado, porque eu lutei para esse microfone, mas não teve jeito. Agora sim? Então vamos lá. Então veja bem, a conexão vai através do olhar, através do toque, quando isso ocorre entre 2 pessoas. Através, não tendo o toque, de uma amizade, de receber um ensinamento. Muito bem. Mas quando ocorre entre 2 pessoas, e essas pessoas se conectam, e essas pessoas criam um propósito de estruturar uma família. Estruturando uma família, já começa o quê? Uma missão de educar os filhos, de fazer com que eles progridam. Então aí já engloba a conexão, o propósito e a missão. Conexão, então é um vínculo. Como dissemos, pode ser uma pessoa, pode ser uma música,
eu me conecto a um canto, a tocar um instrumento. Meu propósito, aprender. Eu vou lá e aprendo, desenvolvo o canto, e depois pode se transformar em missão, quando eu passo a transmitir aquilo que eu aprendi. E no segmento religioso, é a mesma coisa. Mas nós vamos ver isso devagar. Agora não sou eu. Conexão no Espiritismo é uma sintonia vibratória. E a sintonia vibratória dos espíritos, o que é? É o pensamento. É a linguagem que o espírito usa. É o pensamento. E quando você pensa, você vai atrair energias semelhantes. Se eu estou no trânsito e o indivíduo está nervoso, começa a buzinar, a reação vai ser minha. Qual é o pensamento dele? Será que ele não está buzinando porque ele tem uma emergência, tem que atender alguém? Mas aí, pensar no que está acontecendo já é algo próprio meu. Alguém liga a televisão no futebol se não gosta de futebol? Não, ele vai mudar de canal. E por isso o pensamento é voluntário, é de cada um. Lei da afinidade. Isso aí nada mais é do que a lei da afinidade. Você só se aproxima, de quem se assemelha com você. Aí vem novamente o problema, a conexão, a sintonia. E vem através dos pensamentos, dos sentimentos. Que sentimento você pode desenvolver quando você pensa? É para que cada um faça uma análise. Conexão. Eu tenho uma base. Eu tenho uma base. Somente laços físicos? Não. Nós estamos vendo aqui que a gente se conecta através do pensamento das energias. Pensamentos, intuição. E isso é um ato voluntário de cada um. Depende única e exclusivamente de você. Depende de como você vai encarar uma determinada situação. Vamos lá. Nós temos um espírito, um perispírito e um corpo. Isso também dá discussão para mais de hora. Entretanto, o perispírito é aquilo que nos une ao corpo. O espírito é a propriedade de um único ser existente na face da terra, que é o homem. Ele tem o perispírito, que nada mais é do que aquele que armazena toda a nossa atitude e que traz no momento da reencarnação também um mapa do que foi para trás. Então você tem lá no perispírito gravado um determinado hábito, e esse hábito pode gerar e extrapolar para o corpo físico, mas você muda esse hábito, o perispírito te ajuda e você se reformula. Também voltando no sentido que é voluntário isso aí. O corpo
o espírito e perispírito. E quem é a decisão? Isso é como se fosse uma antena que recebe e que transmite. Então, eu fiquei pensando todo esse tempo, porque você vai estudando e vem exemplos. E outro dia eu estava fazendo um treinamento, e ao final do treinamento eu sempre distribuo uma mensagem. E aí eram 4 pessoas. Quando eu cheguei na primeira página da mensagem, a pessoa virou a página para ler o que tinha no verso. Eu falei, mas eu nem acabei, pensei comigo. Ele já virou a página? E antes que eu terminasse o outro lado da página, ele dobrou a folha. O que dá vontade de você fazer na hora? Falou, companheiro, estou me esforçando aqui para te trazer uma mensagem. Você não prestou atenção no que eu estava falando? Mas aí eu me segurei, porque eu falei, eu preciso honrar aquilo que eu falo. Isso é um problema dele. Você fez o seu melhor. Se ele fez isso, é um problema dele. Porque eu também digo assim, eu vou entregar essa folha para vocês. O que vocês vão fazer com essa folha não é um problema meu. Mas eu acho que ela é importante para uma hora, para desafogar, que você dê uma leitura nela. E eu vou fazer diferente. Então vocês vejam a responsabilidade quando a gente fala, quando a gente estuda. Propósitos. Então vamos chegar lá. Nós vimos que para se aproximar de uma pessoa, a gente faz a conexão, depois gera um propósito. E no Espiritismo? Então o Espiritismo não tem ritual. Mas eu lembrei de uma leitura num dos livros do André Luiz, que um determinado dia lá ele pediu assim, eu quero voltar lá na Terra e assistir uma missa. Pediu, vamos lá, só que nós vamos em 2 te acompanhar. Mas eu não quero ir só na missa, eu quero ver a hóstia, como é que funciona. É um ritual. Todos nós sabemos que a hóstia é ungida por um sacerdote, ele é sensitivo, tem bons hábitos e teoricamente ele passa uma energia para aquela hóstia. E a pessoa recebe, e ele falou assim, por quê? Aquele está recebendo a hóstia e sai totalmente iluminado, o outro não aconteceu nada. Aí o espírito mais evoluído que ele disse, não, aquele que recebeu a hóstia de puro coração, que veio ali não pelo dever, mas pelo querer, ele atinge o objetivo. O outro já não, foi só cumprir, entre aspas, tabela. No Espiritismo, a gente analisa muito a crença e a fé. Eu acredito, é crençar. Até que algo não dá certo para mim. Aí é que a gente costuma dizer que a cobra fuma. Porque quando você passa por uma situação, cadê a tua fé em aceitar aquilo que está acontecendo com você? Eu acreditei até agora. E agora? Religião é nada mais do que se religar a Deus. E onde está Deus? Se nós pegarmos lá os estudos, Deus está dentro de nós. Cada um tem o seu Deus. Por isso que eu aprendi assim. Quando eu estou com um problema, eu não rezo para Deus, eu rezo para o meu Deus. Porque cada um tem o seu Deus, cria essa energia dentro de você. Principal missão, lembra, a gente falou conexão, propósitos e missão. Na religiosidade, que é religar a Deus, é a reforma íntima. Desde que eu pisei nesse centro há 20 e poucos anos atrás, ou mais, a gente falou mais, né? A gente ouve falar da necessidade da reforma íntima.
onde você vai num estudo, reforma íntima. E ela deve acontecer primeiro de que forma? Com você mesmo. Agora, é um processo contínuo que você vai superar imperfeições. Você vai melhorar os seus hábitos. Por quanto tempo? Já, agora, começou a frequentar o centro, reforma íntima. Amanhã você precisa mudar. Isso deve ocorrer sem aflição. Nós já tivemos, e não sei quantas encarnações nós vamos ter ainda. Então não precisa pressa. Nós precisamos continuidade. Precisamos dar um passo de cada vez. Para se fazer uma grande caminhada, tem um dito que diz: dê um passo todo dia, sem aflição. Tá? Olha a germinação. Olha, essa reforma íntima não deve ser fruto de cobranças. Vamos viver cada coisa ao seu tempo, para que ocorra naturalmente. Aí lá venho eu com os meus exemplos. Eu fui instrutor de equitação, servi na cavalaria. Quando você tinha um cavalo que saltava muito bem, as pessoas queriam aumentar os obstáculos, e iam aumentando os obstáculos. Chegava uma hora que o cavalo se amedrontava, falava: o que você está querendo de mim? Eu não tenho estrutura para isso. E na reforma íntima, a mesma coisa. Vamos pensar, vamos refletir e ver aquilo que a gente pode realizar sem aflição, para que ocorra naturalmente. E ocorrendo naturalmente, ela vai ter mais proveito, ela vai ter mais alicerce. Gente, estou apanhando isso aqui, viu? Não deve existir, por parte do centro, e nem de ninguém, depois que começou a frequentar o centro, monitorar o indivíduo. Então a gente tinha um grupo de estudos, e essa notícia veio para a gente, que uma pessoa começou a faltar. Não é possível um negócio desse. Cadê a assiduidade? Por que não vem? Aí um dos componentes do grupo resolveu ir na casa dela. Quando chegou lá, encontrou uma situação pecaminosa, cheia de problemas, pessoas da família doente. Como é que ela ia vir ao centro? Então a gente faz a cobrança, mas não sabe o que está ocorrendo por trás disso. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nós não devemos monitorar a vida pessoal da pessoa, fazer ou não fazer, fez ou não fez. Isso não faz bem nem para quem cobra e nem para quem está sendo cobrado. O frequentador traz uma preocupação. Atento em não dar bandeira. Então ele fala assim: a reforma íntima, alguém está me monitorando, eu não vou dar bandeira. Aí ele começa a criar dificuldades emocionais, ele perde a naturalidade. E o que acontece com isso? Ele cria óbices, entendidos como falta de reforma íntima. Não é isso. As coisas vão acontecer lentamente, já aconteceram, porque nenhum espírito tem uma encarnação e não progride um pouquinho. Quando era no Centro Velho ainda, antes de fazer uma palestra, eu perguntei para as pessoas mais velhas: houve a morte do Vinícius de Moraes. E eu disse: caramba, como é que pode uma pessoa tão culta fazer tanto uso da bebida que levou ele à morte? Ele progrediu no sentido literário, mas deixou de progredir nesse outro sentido. Ele vai ter que reparar isso aí. Agora, quem de nós não tem que reparar alguma coisa? Mas a gente está progredindo nos outros. É que a gente tem a mania,
tem o hábito de ver as coisas negativas. Mas todos nós temos coisas positivas. Eu tive um comandante que falava assim para mim: não existe mal subordinado. Existe o comandante que não sabe olhar o que ele tem de bom e aproveitar. E é o que nós temos que fazer. Quando a gente se preocupa, a gente está olhando o efeito e não está olhando a causa. Eu costumo dizer assim: você vai sábado comer feijoada, come 7 pratos, passa mal. Ainda tem o disparate de dizer que Deus castigou, ainda é culpa de Deus. Você comeu demais. Então você precisa cuidar da causa, comer menos e não do efeito. No sentido de religiosidade, mesma coisa. O assistido que vem ao centro, ele demonstra interesse, ele inicia os estudos, mas aí ele se assusta, fala: o que eu estou lendo aqui é impossível, é coisa de santo, como é que eu vou cumprir com todas essas obrigações? E não é isso que deve ocorrer. E ele acaba se afastando, tal qual o exemplo do cavalo que eu dei. O tenentinho novo lá pegava o cavalo começava a saltar e ele aumentava o obstáculo. A mesma coisa com o atleta. Explora o atleta de uma tal maneira que ele vira o fio, que nem a gente fala. E o afastamento acaba se dando por isso. Porque se você pegar a literatura ou certas colocações, as pessoas dizem: não, para mim isso aqui não vai dar. E acaba se afastando. Ele vai para um lugar onde ele entra, ele sai, cumpriu tabela, e não é isso. Vamos nos reformar. Se a gente já tivesse uma evolução muito grande, a gente botava 2 par de asa nas costas e saía. Não é assim. Todos nós temos defeitos, todos nós temos mazelas. O que fazer com a vida e com a existência? Deixa a vida fluir. Isso não como omissão ou como preguiça. Isso também não, porque senão eu atrofio. Agir de acordo com as suas possibilidades. Ninguém vai te punir se você vier um dia no centro, não vier 2, vier no domingo, não vier na quarta. Você vem de acordo com as suas possibilidades, porque nós temos vida social, nós temos trabalho. Aí vem um exemplo, agora vai vindo as coisas na cabeça. A gente tinha um grupo de uma médio, eu falo, mas estou proibido de dar nome, porque a última que eu falei o nome de um parente deu um BO danado, tá? Fui crucificado, estou até hoje sendo crucificado. Mas ela contou para nós que ela estava levantando de madrugada e psicografando. E a orientação falou: não, diga lá para o indivíduo, ó, quarta-feira lá no centro. Aí eu aprendi assim. Eu não tenho grande mediunidade, mas a gente sente alguma coisa. Então quando eu sinto um streamerique lá, um certo eletricidade, eu digo: oh, cara, agora não, estou trabalhando, estou resolvendo um problema, mexo com segurança, vamos lá segunda-feira, que lá tem as médias, aí elas falam com vocês, as meninas se viram com ele lá. Não é por preguiça, você vai cumprir o seu papel. Ele não se aproximou de você, você traz ele, você já está cumprindo. Não, mas você quer falar igual as meninas falam? Eu não falo nada, nem vejo, é raro. Muito bem. Agir de acordo, aceitar e confiar o que não está ao seu alcance. Fazendo o melhor. Agora, aprimorar-se sempre, sem dúvida. Sem angústia, sem ansiedade. Vir ao centro é um momento sério, mas não precisa ser um momento triste. Quando você fica aflito com a situação, aquela imagem, ela mostra a angústia e toda a pressão que é exercida em torno dele.
físico. Até o final da palestra eu vou acertar esse negócio aqui. Quantas milhares, quantas milhões de vezes esse indivíduo não se trancou no laboratório dele para gerar daquele equipamento uma luz? E se ele tivesse desistido? Então ele é um exemplo para nós, e nós vamos ter outros exemplos aqui. Alguém já viu esse indivíduozinho sair do formigueiro e discutir com a companheira dela? Você está carregando um toco maior que o meu. Ou ela levanta de manhã e diz: não, hoje eu não vou. Ou de repente fala: não, hoje está meio frio, não vou no centro. Mas ela tem o que a gente chama de obrigação, que ela cumpre regras, ela tem o instinto. Nós temos. Só que nós devemos agir dessa forma aqui, pelo querer. Eu venho ao centro porque eu quero, não pelo dever, não para cumprir a tabela. Senão nós vamos fazer a mesma coisa do cara que tomou a hóstia lá e não aconteceu nada com ele, não teve modificação nenhuma. E no nosso caso aqui tem o passe. Ele acha que ele tomou o passe e está tudo certo. Ele medita: o que eu tenho que mudar? Mas isso é de cada um. Não existe literatura, não existe quem venha falar aqui na frente que te dê a receita de bolo. Dicas para a reforma íntima, já falamos, é um processo contínuo, pessoal e sem prazo fixo. Se todo mundo está achando, tem uma passagem muito legal, é por isso que eu não queria ficar com o microfone, viu? Ela fica assim para mim. Tem uma passagem muito legal que diz assim, não sei se foi numa palestra, falou: você desencarnou, tá? Você está aonde? Não sei. Põe a mão para fora assim, ó. Se tiver barro, você está no umbral. Se não tiver barro, tiver na réu, você foi para o nosso lar. Tá? Tem uma passagem dessa que não sei onde foi. Então é muito legal. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E sem prazo fixo, porque nós não sabemos quantas existências nós tivemos e quantas nós vamos ter. Segundo consta, eu não tenho afinidade com cachorro, mas tenho com cavalo. Eu estou em cima de um cavalo, porque lá na outra encarnação eu era um cavaleiro, segundo me contaram. Sei lá se é verdade. Então a gente não sabe, mas eu era um cavaleiro que saía de casa, abandonava a família. Hoje já estou melhorzinho um pouco. Entendeu? Então é assim. Como é que a gente percebe isso? É analisando cada um. Autoconhecimento. Você procure identificar. Meu Deus do céu. Procure identificar e compreender as suas falhas. Não se julgue, não se cobre. Não permita que os outros se cobrem. Hoje eu li uma frase que falou assim: quando o outro fala de você ou aponta alguma coisa de você, ele está pensando nele e joga para cima de você, e você cai na pilha dele. Compreender as falhas sem se julgar. Aceite as dificuldades. As dificuldades são para nós como aprendizados. Você sabe qual o melhor momento que eu já assisti da reforma íntima? É quando a pessoa fica doente. Vai visitar um doente e diz assim: quando eu sair daqui vou fazer isso, tudo coisa boa. Porque a energia vital está baixa. Quando ele volta para casa, volta a conviver, a energia vital latente, ele sai fazendo tudo ao contrário. É natural, sem julgamento. Toda vez que você tiver um problema, entenda como um aprendizado e não como um castigo. Você acha que Deus tem a preocupação de castigar alguém? Quem se castiga somos nós mesmos.
Chico Xavier disse: na vida surgem desafios. Aí eu fiquei analisando aquelas duas imagens ali. Você tem um obstáculo e você pode passar por cima dele, mas você pode transformar o obstáculo o quê? Numa escada. E a escada faz a gente crescer. Salvo engano, essa aqui, ó, é a lei de Newton, e essa aqui é a física quântica, que você dá saltos e evolui. Nossa, coronel, eu não sonhei isso aqui, eu aprendi, eu fui ler. O que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode fazer com satisfação. Ter aqui amigos, ter pessoas que eu nunca vi, ter pessoas que a gente vê constantemente. Ações pequenas são mudanças duradouras. Um atleta, eu aponto ela porque eu era já de uma certa idade, ela era bem novinha, a gente ia nadar lá com mosqueta. Então, quando o atleta não se forma, quando o atleta não se estrutura, ele acaba se lesionando. Então, dê saltos pequenos, dê um pequeno salto todos os dias, pequenos passos diários. Não precisa de grandes sacrifícios. Ninguém, Deus não criou a gente para estar aqui, para ter sacrifícios. Mas Ele gostaria, e Ele dá todos os elementos para nós, para que a gente evolua. Amor próprio. Cuide de você primeiro. Pense em você primeiro. Eu gosto de fazer caridade. A caridade começa onde? Na tua própria casa. Às vezes lá dentro da tua casa, quem está do teu lado. E você quer fazer caridade para os outros. Não que a gente não possa fazer, mas eu já cuidei do meu entorno com a mesma dedicação que você cuida do próximo. Dá mais status cuidar do próximo. Então já não é caridade. Quando você faz grandes sacrifícios, a imagem que eu peguei é assim: experimenta colocar uma bola dentro da piscina e ficar segurando. O que acontece com a bola? Ela quer sair para um lado, e quando ela sai, ela vem com tudo para cima. Assim são com os hábitos. Cristo não transformou a água em vinho lá? Ele não foi na festa na casa do Zebedeu? Por que eu venho ao centro? Pelo passe. Ótimo. O passe é energia. Energia doada pelo médium? Não, o médium é um intercâmbio. A energia vem do fluido cósmico universal ou através de um espírito mais evoluído, passa pelo passista e vai para quem está querendo, está ali próprio para receber o passe. Vamos lembrar de novo do que? Da hóstia lá. Por que eu venho? Eu recebo essa energia para essa energia ajudar a minha modificação. Achar que o passe vai fazer milagre, lei do engano. Pela água fluídica, também. Pela palestra, também. Então você percebe que é um conjunto de coisas. A palestra ela vai para o YouTube. Quem tiver curiosidade de assistir, e vai vendo, e vai lá e pesquisa se isso está certo, está errado, sem problema. Porque eu falei o quê? Que são ideias relativas, não absolutas. Se for somente, repense e venha por você. Eu vou ao centro por mim. Eu vou ao centro buscar algo que eu possa me modificar, que possa me melhorar, sob todos os aspectos, pessoal, profissional, como ser humano. Crio afinidade com o centro e com o espiritismo. Afinidade é algo que é assim. Antes de vir para cá, estava pensando lá, o que é a real afinidade? Não vou falar o nome. Existia um indivíduo em Jaú que era maestro e cantor. Um bom maestro, um bom cantor.
E ele tinha um filho, o filho viveu com ele. Quando chegou com 18 anos e entrar na faculdade, o que você quer ser? Maestro, cantor. Você está doido, rapaz? Você vai morrer de fome. Não falei o nome. Aí, o que acontece? Eu falei, não, você vai para o ITA. Vai prestar exame. Tá bom. Era um indivíduo extremamente inteligente. Prestou o ITA, passou. Foi um dos primeiros colocados no ITA. Pegou o diploma e foi lá assim, tá aqui, ó, o meu diploma. Agora eu vou ser cantor. Porque ele tinha afinidade com o canto. Então venha, se você criar no centro uma afinidade. Porque a afinidade vai fazer bem para quem? Para o centro? Para quem frequenta o centro? Não, para você. Agora vai um exemplo aqui de um antropólogo. Ele foi estudar esses indivíduos aqui, os aborígenes. No 10º dia que ele estava lá, os índios falaram assim para ele: antropólogo, amanhã nós vamos caçar emu. O que é emu? Ele falou, a avestruz lá no Brasil. Eu vou com a lança, a Índia vai com a faca. Distribuíram as funções, treinaram. E o antropólogo, como todo bom brasileiro, falou assim: mas quem falou que tem que caçar emu amanhã? Ele falou, nosso chefe. Ele é antigo. Ele sabe que amanhã é dia de caçar emu. Tá bom. Saíram para caçar emu e entraram na mata. Antropólogo, você só vai ver a pegada do emu, e a hora que você vê, você grita emu, e nós vamos lá e vamos caçar o emu. Tá bom. 15 minutos andando na mata, ele começou a gritar emu, 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 e todo mundo correu lá, falou, nossa, o antropólogo já achou. Chegando lá, era essa pegada aqui, ó. Mas o antropólogo, essa é a pegada do canguru, não é do emu, mas ele é mais gordinho, tem mais carne. Mas ele falou para nós que tinha que caçar emu, e nós vamos caçar emu, nós trouxemos equipamento para caçar emu. Tá bom. Prosseguiram, ele fez mais 3 vezes isso. Os caras sentaram ele, os índios, e falaram, escuta, essa é a pegada que você tem que olhar, não essa aqui. Ele falou, eu sei, ou você é louco ou é burro, está contra nós. Agora, como é que nós fazemos com a orientação que a gente recebe? A intuição. Eu pego um caminho para ir para o serviço, mas a minha cabeça está não sei aonde, eu mudo o caminho e já saio reclamando. Mas será que não foi uma intuição que eu recebi? Não foi um pensamento? Porque a linguagem dos caras do outro lado é o pensamento. Só que veio para mim o pensamento, eu mudei, agora vou me atrasar, agora é isso. Não, se você pegou aquele caminho, você evitou. Quantas pessoas não perdem um avião e o avião cai? E ela ficou reclamando que perdeu o avião. Teve a vida salva, ainda reclama que perdeu o avião. Então, essa história do emu, eu acho muito legal. Eu sei que eu imagino demais as coisas. Esse indivíduo aqui, ó, sabe do que ele se alimenta? De ervas venenosas. O que eu peguei disso aí? Como é que um ser da natureza se alimenta de ervas venenosas e produz essas cores maravilhosas? Volto naquele exemplo, que todos os dias nós temos um sabor, que é o veneno que ele come porque não tem outra coisa para comer, mas ele não transforma e não presenteia a natureza com essas cores. E nós, para reflexão, vai outra historinha aí, eu gosto demais de historinha. Presta atenção, um indivíduo construiu residências por 29 anos e 6 meses. Chegou, faltando 6 meses, o dono da empresa deu para ele um projeto que ia demorar 1 ano para fazer. Ele ficou muito bravo. Eu vou trabalhar aos 30 e ia me aposentar, agora vou ter mais 6 meses. Foi lá e meteu o pau e fez uma casinha
mequetrefe, né? Mequetrefe. E levou para o dono da empresa. O dono da empresa pegou a chave e: este é meu presente pelos 30 anos de serviço. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes a gente não recebe uma missão, faz de qualquer jeito, e aí a lei de causa e efeito nos dá aquilo que a gente não esperava. Para reflexão também. Qual o momento mais importante? Isso não foi meu, foi de um indivíduo que esteve aqui, o Simonetti. Ele fez essa pergunta: qual o momento mais importante? Quando você sai do útero da mãe, leva um tapa no traseiro e dá o primeiro berro, ou quando você der o último suspiro? Que tudo isso vai acontecer com todos nós, ninguém vai ficar para a eternidade. Uns respondem o nascimento, outros o último suspiro, mas o mais importante está aqui, ó. O que está no meio, quando você inicia um propósito de vir ao centro, você nasceu para aquela situação, e um dia você pode partir para outro lugar, mas o que você fez no meio? Quantas amizades você fez? Quantas pessoas você orientou? Para uma reflexão também. Já vão ficar livres de mim. Todos nós somos feitos de matéria semelhante, tal qual o jogo de xadrez, madeira. Cada um aqui tem uma importância. O peão tem a sua importância, a torre tem a sua importância. Mas a hora que acabou o jogo, vençam as pretas ou vençam as brancas. Para onde vão todas? Para dentro da caixa. Cada um faz o seu melhor. Só que elas ainda têm um porém. Elas são regidas pelo homem, pela inteligência do homem. Nós não. Nós podemos fazer o nosso jogo de xadrez. Nós podemos movimentar as pedras no tabuleiro no nosso dia a dia. Chico Xavier disse: num dia a gente se quebra todo, no outro a gente se remenda. A vida é reconstruir, é recomeçar e refazer. Nessa reflexão, ele quis dizer o seguinte, nas entrelinhas, subscrito que a vida é um processo contínuo, onde as quedas e os momentos difíceis não são um fracasso, mas oportunidades de remendar, seguir com mais maturidade e solidez. Tinha muito medo de não cumprir o horário, mas deu 10 minutos ainda se alguém fizer alguma pergunta. Outro exemplo que eu quero deixar é o seguinte: eu fui oficial e tinha uma espada. E todos os oficiais da minha turma, nós éramos em 7, não usavam a espada quando montavam o cavalo no treinamento. Pegavam uma espada da reserva de armas, e a espada dele era intacta. Mas eu ouvi um comandante falar e eu fiz. A minha espada foi para o meu filho, mas ela era toda amassada. Agora, o que adianta eu ir para a guerra e voltar totalmente sem uma marca? Isso foi um exemplo para mim. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Só estou triste porque eu não consegui usar o meu microfone. Mas eu vou aprimorar ele, vou dar um jeito.